Olá, gente, espero que todos estejam bem. Dando continuidade aos nossos estudos sobre população, nós vamos falar hoje sobre teorias demográficas. Essas teorias são ideias, reflexões sobre o comportamento populacional. A primeira teoria que vamos estudar é a teoria malthusiana, elaborada por Thomas Robert Malthus, que foi um economista e também um pastor anglicano lá no final do século XIX. Bem, Malthus fez um estudo comparativo entre a produção de alimentos e a reprodução humana e concluiu que a produção de alimentos se dava numa progressão aritmética, numa PA, e o crescimento populacional numa progressão geométrica, numa PG. O que Malthus quis dizer? Ele quis dizer que o crescimento populacional ocorria de forma bem mais acelerada que a produção de alimentos. Então, para Malthus, a quantidade de alimentos seria insuficiente, gerando um caos. Então, para evitar o desajuste entre a produção de alimentos e o crescimento populacional, Malthus propôs uma política antinatalista, como aponta ali a seta, com medidas como o controle da natalidade e casamentos tardios, não é? Para evitar que os casais tivessem muitos filhos. É importante destacar que Malthus estava equivocado em sua teoria, pois ele não previu que o avanço científico e tecnológico transformaria as práticas agrícolas, aumentando de forma surpreendente a produção de alimentos, como é o caso, não é, da Revolução Verde. Podemos dizer que Malthus teve uma visão assim, minha gente, pessimista em relação ao aumento populacional ocorrido nos países desenvolvidos lá no final do século XIX. Certo? Essa aí é a teoria de Malthus, bastante ainda, né, apesar de ser lá do século XIX, bastante ainda assim discutida, né, entre assim os estudiosos. Segunda teoria, ou teoria neomalthusiana. Bem, após a Segunda Guerra Mundial, alguns teóricos, seguidores das ideias de Malthus, criaram uma nova teoria demográfica. Na verdade, eles fizeram assim uma releitura da teoria malthusiana. Os neomalthusianos reafirmaram, né, a necessidade do controle populacional, pois concluíram que a causa da miséria era a elevada taxa de natalidade. Ou seja, um país com uma grande quantidade de jovens seria seria assim um peso, né, econômico para o Estado. Por que isso? Porque o país teria que investir muito em educação e saúde, diminuindo assim os investimentos nos setores produtivos. Então, para os neomalthusianos, a solução seria o controle rígido da taxa de natalidade. O que é um controle rígido? Ou seja, o Estado ele teria que impor à sociedade um controle da taxa de fecundidade. Podemos dizer, não é assim, como exemplo, que a China, não é, ela é o país que tem adotado a teoria neomalthusiana devido à política dela, não é, de controle populacional, onde cada casal só pode ter um filho, certo? E por fim, nós temos a teoria reformista ou marxista. Essa teoria, ela se contrapõe às teorias malthusiana e neomalthusiana e defende que a consequência da miséria é a elevada taxa de natalidade. Os reformistas dizem justamente o contrário dos neomalthusianos. Ele diz que o grande crescimento populacional é uma consequência do subdesenvolvimento e não a causa do subdesenvolvimento, como defende, a teoria neomalthusiana. Bem, os reformistas, eles defendem a necessidade do Estado, para fazer investimentos principalmente em educação e saúde, pois com o acesso à informação, a sociedade faria o planejamento familiar de forma espontânea, como aponta ali a seta.
Ou seja, não adianta um país, na tentativa de sair do subdesenvolvimento ou evitar a condição de subdesenvolvimento, impor, não é, como é que a gente diz, o controle da taxa de natalidade, se ele não buscar investir na saúde do seu povo, na educação de um povo. Por isso que essa teoria, o nome é teoria reformista. O que é que, digamos assim, esses teóricos defendem? Eles defendem que as sociedades, elas precisam fazer reformas, não é? Reformas sociais, elas precisam, cada país, os países que são subdesenvolvidos, não é? Os países pobres, eles só vão mudar essa condição de subdesenvolvimento da população, essa condição de pobreza, se eles investirem maciçamente na educação e na saúde da sociedade. Bom, gente, nós terminamos aqui, não é? Esse conteúdo. O conteúdo sobre população, ele ainda não termina, ainda seguimos, né, com outros temas dentro do conteúdo sobre população. E hoje nós, né, terminamos aí falando sobre teorias demográficas. Eu peço a vocês que assistam mais de uma vez essa videoaula para entender, não é, o conteúdo. Repassem esses resumos para o caderno, como eu já disse a vocês, porque quando voltarmos, eu farei uma correção geral sobre essas videoaulas, os conteúdos das videoaulas, e darei nota pelos cadernos de vocês, né? Os cadernos que estiverem com os conteúdos, com os exercícios que eu passar, eu vou colocar a nota, certo? Tchau, gente, um abraço.